Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Uma vez mais nós estamos aqui, só que o nosso encontro hoje tem uma temática diferente. Nós vamos falar sobre a frente 2. Nós vamos trabalhar um pouquinho de literatura. E por que se torna tão interessante a gente intercalar a literatura com a gramática e muitos outros fatores? Porque a literatura ela vem na nossa forma de pensar. Ela nos ajuda tudo. Se nós observarmos a linguagem, toda linguagem tem um contexto de literatura. Portanto, para o encontro de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa subversão para os estudos do terceiro ano. Por que é subversão? Porque ao mesmo tempo que é uma versão de estudos para nós aproveitarmos nessa quarentena, a gente também vai começar a subverter os nossos pensamentos, inverter algumas ideias e desconstruir alguns pontos. Nós temos um teórico da literatura, teórico-filósofo chamado Jacques Derrida, que ele diz que a literatura surge justamente para nos fazer quebrar algumas características e ideias, porque a vida na realidade ela seria um tanto monótona se nós não tivéssemos a possibilidade de sonhar através das palavras ou de descrever, criar metáforas dos nossos sonhos através dos pensamentos que nós conseguimos fazer com a escrita ou com a fala. Então a literatura ela entra dentro desse ponto para nos ajudar a identificar o que seria essa literatura? Porque muitas vezes eu escuto os alunos falando que estudar literatura é chato, que literatura não é algo positivo. Se nós pegarmos muitos teóricos da área da literatura ou que fazem o percurso dos estudos literários, como Alfredo Bose, ele nos diz que o percurso da literatura nos enriquece de uma tal forma, por quê? Não sei se vocês observam, mas nós não conseguimos enxergar a história da humanidade somente pelos historiadores. Porque os historiadores eles vão nos passar as versões das histórias. Então há uma objetificação da história. William, mas é você que está falando isso? Não, Michel Foucault, um dos grandes filósofos que dizem a história da loucura, que muitas vezes nós observamos que a construção daquilo que nós acreditamos como verdade pode ser uma simples versão. Portanto, nós não podemos dizer de maneira alguma que somente a história dos historiadores é que é verdadeira. A literatura ela entra para nos ajudar a enxergar pontos outros que foram deixados de lado por aqueles que tinham o poder de contar a história. Então, em muitos períodos da nossa história, em muitas épocas, a literatura ela entra para nos contar aquilo que outrora não foi contado por ninguém. E nós conseguimos enxergar isso através da própria definição. Se nós pensarmos, a definição mais comumente utilizada de literatura é uma definição aristotélica. Aristóteles ele trouxe essa definição de que na realidade, enquanto pensador, que a literatura ela surgiria ou seria uma imitação ou representação da nossa realidade mediante algumas palavras ou alguns termos que estão sendo feitos ou estabelecidos. Mas também nós temos a ideia de que a literatura é uma manifestação da linguagem, que tem uma das suas finalidades a expressão estética. O estética não estou falando do discurso da moda, do discurso da beleza, mas a estética no sentido de pretensão de comunicação, ou seja, busca construir, dizer algo que está demarcado pelo belo, pelo sentimento, pelas passagens dos pontos mais humanos e profundamente sinalizados por todos nós, que nós sentimos ou que nós passamos, que muitas vezes nós deixamos de lado por causa que os discursos sociais nos podam. Então a literatura ela nos ajuda a enxergar essas ideias. E uma das questões interessantes é que para nós compreendermos o que é essa literatura, seja nessa questão de pensar a estética, em sinalizar o que é belo, o que profundamente precisa também ser colocado em questão, ou seja, para a gente querer representar a imitação de alguns pontos da realidade, como disse Aristóteles, esse conceito vai nos levar a pensar a literatura através do processo que nós chamamos de relação. O que seria essa relação? Eu preciso compreender que a literatura ela estabelece uma relação muito grande de construção de pensamento. Eu não consigo ver a literatura sem o estabelecimento de ideias de pensamento. Portanto, ler nada mais é do que interpretar. Interpretar é traduzir. Traduzir é fazer referências a um pensamento crítico. Todas as vezes que eu leio, eu não consigo fazer
um processo de leitura parada, estática. Eu já estou interpretando. Por isso que eu não escovo os meus dentes com condicionador. Porque eu leio, eu já interpreto a usualidade daquele elemento. E se ler já é interpretar, é também traduzir sentimentos, emoções. Isso é tão poderoso que, se vocês observarem, uma das únicas armas que nós temos, que hoje é favorecida pelo conhecimento, é a linguagem. E a literatura diz uma coisa interessante: com uma palavra nós temos a capacidade de emocionar milhões de pessoas. Com uma palavra nós também podemos chocar, com uma palavra nós podemos exercer uma guerra. Então, as palavras, elas têm um poder de construção. E esse poder de construção estabelece uma relação com a nossa realidade. E essa relação, ela vai passar por algumas dessas etapas que se torna importante sinalizar. Nós precisamos compreender, então, algumas definições como conotação, denotação. O que é um texto literário de um não literário? O que seria a literatura em relação à história? Porque lembra que eu falei de Michel Foucault, que diria para nós que a história são versões de construções, e a literatura traz outros lados também dessas versões. O que seria o contexto de palavra, que é algo que ainda se torna tão impreciso para nós estudantes de vestibular? As relações dialógicas do texto e a relação desse texto do autor e do leitor, porque o autor não é o mesmo que o narrador e não é o mesmo que o leitor. Então são conceitos básicos que nós precisamos entender para depois adentrarmos no que nós chamamos de classicismo, trovadorismo e muitos outros períodos que nós vamos verificar juntos. Vamos falar um pouquinho da denotação e da conotação. O texto denotativo é aquele que vai trabalhar com o significado literal. O texto conotativo é aquele que vai trabalhar com o significado metafórico. Por quê? A metáfora nada mais é do que a exemplificação da nossa realidade através de outras palavras para que o nosso leitor ele compreenda. Vou dizer uma banda aqui que eu gosto muito, muitos linguistas me criticam, eu não ligo, que é a banda Calypso. A banda Calypso, a Joelma, ela diz da seguinte forma: a lua me traiu, acreditei que era para valer. Quando a Joelma fala a lua me traiu, aí tem um traço literário conotativo, porque a lua não trai ninguém. Nós também. Certa vez aqui no próprio colégio eu escutei um aluno dizendo no corredor: nossa, eu quase morri de tanto dormir. Ninguém morre de tanto dormir. Ou chorei rios de lágrimas, como uma menina também falou esses dias de uma separação. Ninguém chora rios de lágrimas, né? Mas na realidade nós usamos esse tipo de linguagem para demonstrar a profundidade estética daquele nosso sentimento. Então é literatura. Portanto, quando eu consigo observar isso, seja em músicas, seja através de palavras, frases ou construções, eu consigo ver linguagens denotativas e conotativas. Para facilitar um pouquinho mais, aqui nós temos um exemplo interessante. A própria Constituição Federal de 1988, que tem sido trazida de uma forma muito grande nessa quarentena, ela traz para nós a construção e um exemplo de um texto denotativo, justamente pelo fato de trazer características que estão relacionadas não a processos figurativos, certo? Mas nós também temos aqui um exemplo de texto, Morse, de Antero de Quental, que ele traz em alguns detalhes essa observação de textos que nós chamamos de conotativos, figurados. E nós precisamos desse lado figurado, gente, porque senão nós não sobreviveríamos. A nossa vida, se fosse completamente objetiva através da linguagem, ela seria o caos armado. Nós precisamos desse outro lado e dessa outra versão para dizer aquilo que nós gostamos ou que não gostamos, pelo que nós nos apaixonamos e por tudo aquilo que nós também deixamos de falar através do silêncio. Porque o silêncio ele significa, nós não significamos, por exemplo, na literatura, pensando no texto conotativo, o lado figurativo não só aparece para nós nas palavras, mas também no silêncio, tá? Então, um exemplo aqui, esse negro corcel, cujas passadas escuto em sonhos, quando a sombra desce e passando a galope me aparece da noite nas fantásticas estradas. De onde vem ele? Que regiões sagradas e terríveis cruzou, que assim parece tenebroso e sublime, ele estremece. Não sei que horror nas crinas agitadas? Um cavaleiro de expressão potente, formidável, mas plácido no porte, vestido de armadura reluzente, cavalga a fera estranha sem temor, e o corcel negro diz: eu sou a morte. Responde o cavaleiro: eu sou o amor.
né? Então aqui a gente percebe que ele traz uma representação daquele cavaleiro da morte e representação do cavalo, né, em relação à morte e do cavaleiro em relação ao amor. Ou seja, porque o amor e a morte, querendo ou não, são elementos que andam lado a lado e que figurativamente nós conseguimos fazer essa expressividade. Aqui nós vemos literalmente uma linguagem que nós chamamos também de conotativa. Bom, para esse momento, para esse encontro de hoje, eu quis dar uma sinalizada dessa forma. Obviamente que nós vamos ter muitas atividades para fazer esse exercício, mas no próximo encontro nós vamos dar continuidade, comentando a respeito daqueles outros elementos que sinteticamente farão parte e constituem certamente todos os períodos literários que nós precisamos saber. Muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo encontro.